A paz do Senhor, queridos. Bom dia. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Hoje vamos aqui para mais um dia do nosso Devocional Reino. Nessa série que tem nos surpreendido, glória a Deus, que é identidade. Deus tem nos mostrado ser fiel em cada detalhe, né? Eu tenho ficado muito surpreso e agradecido pelos feedbacks das pessoas, os testemunhos, as pessoas que estão entrando aí no nosso grupo devocional, recebendo, né, de forma exclusiva, adiantada, todos os conteúdos, todos os textos, as ministrações, tá? Você também que está no YouTube, né, ouvindo essa série, acompanhando, obrigado. Não deixe de se inscrever no nosso canal para nos ajudar, curtir esse vídeo, tá bom? E hoje nós temos mais um tema. Ontem já foi um tema curioso, né? Hoje nós temos exatamente um tema polêmico mesmo. Esse tema é um tema que, no primeiro momento, eu mudei o título. Na verdade, ele era um título e eu tive que mudar porque, preparando aqui o devocional, eu quis ser mais sutil, menos agressivo, mas Deus não permitiu. Deus não permitiu. Realmente Ele me fez usar a expressão ao pé da letra, como diz o outro, né? E o tema de hoje é quando a identidade vira aparência. Para a gente conseguir ter referências bíblicas, eu quero que você prepare aí a sua Bíblia e abra em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Gálatas 1:10, a palavra vai dizer: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Nós sabemos que desde pequenos nós aprendemos a agradar as pessoas, ser educado, a ser educado com os outros, a falar coisas boas, a dar bons exemplos, se comportar bem. Isso é desde a nossa infância. Nós somos ensinados pelos nossos pais a viver dessa forma. Nós precisamos tirar notas boas, ter um comportamento exemplar, espiritualmente ser pessoas inquestionáveis. Mas quando a busca por essa aceitação se torna uma perseguição na sua vida, isso deixa de ser identidade de quem você realmente é e se torna uma aparência. A aceitação das pessoas, ela pode com o tempo se tornar uma prisão, um cativeiro que te atrapalha de ser quem você realmente é. E eu não estou falando de você ser quem você realmente é no foco assim, de forma fogaz aí da sua alma. Não. Eu estou falando de você ser realmente quem você é, da forma que Deus te criou, da forma original. Eu tenho usado bastante essa expressão, né? Forma original. Porque nós temos uma forma original.
E muitas vezes a gente prefere ser cópias baratas de nós mesmos. A nossa forma original é para ser uma pessoa próspera, bem-sucedida, para ser pessoas que agradam a Deus nas suas palavras, que agradam a Deus nos seus pensamentos. E é normal, talvez, num caminho, no meio do processo, você falhar em alguma coisa, porque nós perdemos aquela forma original, a original mesmo, de Adão e Eva, de ser incorruptíveis. Depois do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nós passamos a viver com uma mancha do pecado que nos atormenta. E mesmo assim o Senhor nos dá o livre-arbítrio para decidir qual caminho nós queremos seguir, qual caminho nós queremos andar. E hoje a minha fala, o devocional hoje, ele é para você. É para você que tem vivido não da forma original, perdendo a sua identidade, mas vivido uma aparência. Hoje o devocional é para falar do perigo de você tentar performar uma identidade que não é sua, para você ser aceito no meio de uma comunidade, de um grupo de amigos, para você ser aceito dentro da sua própria casa. Porque enquanto Deus está nos chamando para viver a identidade, a verdadeira identidade nele, aquele mesmo nos deu. Nós estamos aqui tentando agradar homens, tentando agradar líderes, pessoas, forjando um caráter, uma personalidade, uma persona que não é nossa. E essa alta performance que nós vemos, ela é uma ilusão muito grande. Essa vontade que você tem de ser uma pessoa melhor, ela tem que ser alimentada todos os dias, sim. Só que você se transformar em uma pessoa que você não é, porque isso, quando nós falamos em transformação, em performance, em aparência, eu estou falando de você mudar os seus costumes, os seus hábitos para agradar os outros. Irmãos, esse devocional, ele não está me batendo, não, ele está me espancando. Eu tenho vivido esse devocional como um espelho mesmo, porque todas essas vivências que de forma temática nós estamos abordando aqui, cada dia uma série, um tema, um capítulo, um episódio, perdão, um tema, porque a nossa série é identidade. E aí nós temos vários episódios. Se você ainda não assistiu os outros, por favor, assista. Tem tudo no nosso canal aqui do YouTube. E esse devocional, ele realmente foram de experiências que eu precisava viver e eu sentia em Deus para poder mudar e moldar a minha identidade. Voltar à forma original. A maioria desses temas foram experiências vividas por mim que eu adaptei aqui para ser de forma genérica e conseguir encaixar, ou de forma reflexiva você consiga entender e se enxergar dentro desse contexto e corrigir aquilo que você precisa corrigir. Mas são vivências reais. Se fosse um filme, esse devocional seria baseado em fatos reais. Eu sempre fui um jovem que fui reconhecido pelo fato de ser tranquilo, educado, calmo. As pessoas na rua, meus colegas, sempre me conheceram dessa forma. A minha mãe
Meus familiares sempre me elogiaram por ser tranquilo, calmo. E, de fato, isso era de mim. Mas chegou um momento da minha vida que eu consegui entender que eu queria tanto agradar as pessoas por ouvir tantos elogios por ser uma pessoa, um menino educado, por ser uma criança calma, por isso e aquilo outro. Um jovem, um adolescente, porque isso foi durante toda a minha vida, até chegar na fase adulta. Ainda hoje minha mãe me fala, né? Meu filho é muito calmo, muito tranquilo. Só que hoje já não sinto mais o peso desta palavra que eu estou falando aqui, no sentido de que antes eu me deitava em cima dessas palavras e vivia algo que não era de mim. Eu vivia uma aparência. Em momentos que eu queria gritar, ser eufórico, em momentos que eu queria ser criança ou ser adolescente, em momentos que eu queria brincar mais, eu precisava ser calmo, porque era isso que as pessoas diziam ao meu respeito. E esse é só um exemplo, eu tenho vários, esse aqui é o mais tranquilo, é o mais simples. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes você fingiu estar bem, estando extremamente ruim? Eu era craque nisso. A nossa identidade, ela precisa ser verdadeira, primeiramente. Não para os homens, mas para Deus. A performance, ela é uma ilusão. Que está tudo bem. É sorrir quando você quer chorar, como eu acabei de dizer. É dizer amém quando você, dentro da sua alma, está gritando socorro. Paulo aqui, ele vai escrever, irmãos, aos Gálatas. Ele está aqui denunciando essa ilusão. Gente que começa na graça e termina tentando agradar os homens. Se eu ainda agradasse os homens, não seria servo de Cristo. Gálatas também 1:10 vai falar nessa tradução aqui. A identidade verdadeira, ela não se sustenta em aplausos. Ela não floresce em aplausos. A identidade verdadeira, ela se sustenta, ela enriquece na intimidade com Deus. Hoje Deus, ele está nos chamando, irmãos, para voltar ao lugar onde você pode ser você por inteiro. Onde você não precisa ser um pouquinho do que as pessoas querem que você queira ser, que elas querem que você seja. Onde você não precisa impressionar ninguém para conseguir a atenção. Onde você pode ser filho e não apenas uma pessoa ali funcional, que pro momento funciona. Eu queria abrir aqui uma aspas e falar sobre alguns pontos que eu acho que é importante abordar aqui. Eu quero falar agora para os pais. Você que é pai, você que é pai que não deixa seus filhos serem quem eles são, autênticos. Você que forja nos seus filhos uma personalidade que não é dos seus filhos.
Você que obriga o seu filho a ser quem ele não é. Pare hoje. Pare com isso hoje. Porque no futuro, a tendência dessa criança ser um jovem revoltado, no primeiro momento de liberdade que ele tiver, ele explodir a ponto de querer matar a sede, a curiosidade do que o pai sempre o proibiu ou não permitiu que ele fosse. Isso pode... Talvez você possa hoje ir ali alimentando isso e te acalmando, mas pode ter certeza que quando esse dia acontecer, isso pode te matar como pai. Você vai ver que o fruto de anos de educação, ele pode se esvair numa única noite de 18 anos, de aniversário de 18 anos. Ele pode se esvair numa escolha do seu filho por conta das suas pressões em fazer com que ele seja alguém que ele não é. E ainda hoje eu vejo pessoas, pais, famílias que são robôs e que em outros momentos eu pude conviver e vi que era totalmente diferente. Eu quero falar também, e eu vou já orar por essas pessoas, hoje é delicado falar sobre isso, mas é necessário. E eu falo de comunidade, de igreja. E igreja é você faz a igreja. Nós vemos igrejas performáticas que, primeiro, não pregam o evangelho puro, simples, o evangelho real, aquele que combate o pecado, que fala da cruz. Você hoje encontra muito coach em cima de altares. Você hoje encontra métodos sendo aplicados em pregações. Porque as pessoas, elas querem agradar outras pessoas. Elas querem colocar diante do altar ofertas para homens, enquanto essa oferta deveria ser queimada em sacrifício ao Senhor. Achando que Deus irá fazer alguma coisa. Nunca foi tão verdade a frase que diz que quantos pregadores você já não ouviu falar? Eu não vou falar o que você quer, eu vou falar o que Deus mandar eu falar. Só que, na verdade, isso virou um jargão chulo. Tão chulo que quando ele quer falar o que as pessoas querem falar, ouvir, ele usa essa frase para introduzir a sua fala. E os altares? Homens e mulheres performáticos. E eu não estou falando de uma performance de você ser um bom instrumentista, um bom músico, um bom levita, cantar bem. Não, isso é essencial. O reino de Deus precisa de pessoas que pregam bem, que falam bem, que cantam bem. É necessário. Contudo, também é necessário que essas pessoas, elas façam isso buscando agradar a Deus e não a homens.
Porque viver para a aprovação dos outros é viver escravo da imagem. Ser servo de Cristo é viver liberto para ser quem você é realmente em Deus e para ser o que Deus te chamou para ser. Mesmo que ninguém aplauda, mesmo que você não agrade ninguém, você precisa ser você mesma. Isso não quer dizer que a partir de hoje você vai ter atitudes de rebeldia, que você vai ser você mesma e sempre ser grosseiro, que você precisa hoje mudar e parar de ser educado. Não. Você precisa viver uma vida em que você é exatamente o que Deus quer que você seja. Lembra, identidade, restauração de identidade é você fazer o que Deus te fez para fazer. A sua identidade, quem você é o que Deus diz que você é. Willy, como saber? Todos os dias eu estou falando isso. Como saber o que eu sou em Deus? Intimidade com Deus vai te mostrar tudo que Ele tem revelado ao seu respeito. E talvez Deus nem precise de um profeta para te dizer isso. Basta um momento. Segundo pesquisa da APA, que é a Associação Psicológica Americana, de Psicologia Americana, 69% das pessoas dizem sentir que precisam parecer bem mesmo quando estão emocionalmente esgotadas. Esse fenômeno é conhecido como síndrome do impostor espiritual. Quando a pessoa sente que sua vida com Deus é uma performance e não uma relação autêntica, porque o medo de ser real é o que mais te impede de ser curado. Você tem medo de ser quem você é, porque tem medo das pessoas não te aceitarem. E vindo aqui para o texto, Gálatas 1, trata da pureza do Evangelho e da correção de uma igreja que havia começado bem, mas se desviava. Por quê? Por conta da pressão humana. Paulo ele vai confrontar aqui a necessidade de aprovação dos homens. Contraponto isso a fidelidade ao Evangelho. Contrapondo isso à fidelidade do Evangelho. Existe um termo dentro dessa palavra, grego, dessa vez, que é doulos Christou. Não sei se eu falei corretamente, mas significa servo de Cristo. Ele significa aquele que é totalmente dedicado ao Senhor, sem dividir lealdade com expectativas humanas. E eu volto a repetir, viver para a aprovação dos outros é viver escravo de uma imagem que não é sua, de uma identidade que não é sua. Ser servo de Cristo é viver liberto para que você seja quem Deus realmente te chamou para ser. E antes de orar por você, eu quero primeiro te indicar um livro. Esse livro ele não é meu. Eu não sei quem me prestou, mas eu iniciei a leitura dele. E ele é um livro que trata sobre cultivar relacionamentos leais e sinceros, abertos e leais. Mas esse livro ele
retrata tanto caráter. É um livro bem antigo, da editora Betânia. É um livro que, nas primeiras páginas, eu consegui entender o que Deus queria falar através de todas as páginas. É um livro curto, tem poucas páginas, tem 223 páginas. Como diz um pastor meu que hoje já está com o Senhor, o pastor Alexandre César, ele dizia que dá para ler numa sentada. E o nome desse livro é Vivendo Sem Máscaras. Esse livro é de Charles Swindoll. Esse livro ele tem uma versão atualizada, eu não sei se é da editora Betânia, mas eu já vi na internet. Mas essa versão eu super indico para você, Vivendo Sem Máscaras, tá? De Charles Swindoll. E aí, você está pronto para ser quem Deus quer que você seja? Você mesmo, buscando a identidade de Deus na sua vida, buscando autenticidade, buscando originalidade, a forma original que Deus preparou e te fez. Antes de finalizar e orar por você, como você sabe, todos os devocionais, eu vou falar de uma história que nos ajuda a entender o contexto geral de tudo. E essa história, para ilustrar essa palavra, é sobre Letícia, o nome dessa mulher. Letícia era uma esposa de pastor que andava sempre bem vestida, sempre pronta, sempre com a resposta certa. Os irmãos da igreja a viam como referência e exemplo, fortaleza, mas por dentro ela estava esgotada. Carregava a expectativa de ser a mulher do pastor, a mulher que orava por todos, mas não tinha mais forças para orar por si mesma. Chorava escondido no banheiro da igreja. E mesmo assim, domingo após domingo, sorria no púlpito e dizia: Deus é bom. Até o dia em que, num culto silencioso de quarta-feira, enquanto ninguém esperava nada, ela desabou. Ela desabou. Não houve gritos, não houve escândalos, só lágrimas. E o som de alguém finalmente sendo real. Ao final do culto, o seu próprio marido, o pastor, a abraçou e disse: hoje eu conheci a Letícia, minha esposa de verdade. E Deus também. Naquele dia, Letícia não perdeu sua reputação, não perdeu a sua referência, não deixou de ser exemplo e fortaleza, não deixou de ser intercessora que orava por todos, mas ela ganhou sua liberdade e aprendeu que Deus não ama as versões de você, Deus ama a sua pessoa real. Deus ama a sua versão original. Deus ama a sua identidade. Deus criou você para ser autêntico, verdadeiro, fiel, justo, correto. E eu quero orar por você e pela sua vida, para que nós passamos dessa fase de pessoas que vivem a aparência, mas no fundo estamos amargurados com
problema, com alguma dificuldade, para que nós deixamos de ser pessoas que... Tem uma canção, eu não sei se é do Trazendo a Arca, mas eu sei que é do cantor do Trazendo a Arca, de um dos, que é o... Agora não me falhou a mente. Miguel Arcanjo, lembrei. E ele diz o seguinte: depois de pregar seu lindo ser maior, depois de cantar a última canção, quando você volta para casa e ninguém mais te vê, quem é você? Muitas vezes nós escutamos nos nossos cultos do domingo, principalmente porque é o primeiro dia da semana e no outro dia já vem o primeiro dia útil, segunda-feira. Nós escutamos que o culto não se encerra ali, ele vai continuar durante a semana. Isso é uma verdade na sua vida? Depois do culto, depois que as luzes se apagam, depois que o louvor termina, a palavra e o apelo acaba, depois que você entra no carro, depois que você vai para casa, depois que você retira a maquiagem usada naquele culto, quem é você? Vamos orar? Pai, nós nessa manhã, Senhor, nós oramos para que o Senhor nos faça perder, Senhor, a armadura da aparência. Deus, nós queremos perder, Senhor, Pai, essa casca, essa máscara que em muitos momentos representa pessoas que nós não somos, que em muitos momentos, Senhor, nos faz ser atores que interpretam personagens. Deus, que muitas vezes nos faz perder a nossa identidade, a nossa real aparência diante de Ti. E aos poucos a vivência de viver por aparência vai nos matando e nos ferindo, fazendo com que a nossa fé ela enfraqueça, ela mude, ela perca a força, perca o tamanho. Senhor, que nesse momento, como diz a Tua palavra, nós possamos, Senhor, entrar nos nossos quartos, no nosso lugar de solitude, no lugar, Pai, que nós guardamos as coisas mais preciosas que nós temos dentro do nosso quarto. Como diz a Tua palavra em Mateus 6,6, Pai, que nós possamos agora entrar no quarto e orar para que o Senhor Deus nos ajude a voltar à nossa forma original, para restaurar em nós a nossa identidade, tirando de nós toda máscara, toda capa que nos mostra, que nos demonstra ser as pessoas que nós não somos, porque nós não somos personagens da história de alguém, nós somos protagonistas da nossa própria história. E Deus, nós queremos viver o que o Senhor tem para a nossa vida. Nós queremos viver, Senhor, a autenticidade do Teu Evangelho. Nós queremos viver, Senhor, a identidade que o Senhor criou, Deus, na nossa vida e nos formou com ela e tem hoje apurado e tem ainda mais lapidado, Senhor, a nossa identidade.
Porque nós sabemos, Deus, que a nossa identidade ela é moldada com as nossas vivências e experiências contigo, como a nossa fé também, Senhor. Pai, nesse momento eu oro por cada vida aqui ouvindo e assistindo, Deus, esse devocional. Pai, ser com todos, Espírito Santo. Ser com todos, Pai, agora em nome de Jesus, traga à mente e ao coração a consciência, Espírito Santo, de quem eles são em Ti. Que toda máscara caia por terra agora, que todo espírito, Senhor, de aparência caia por terra agora. Nós repreendemos toda capa de Acã, nós repreendemos toda máscara. Pai, nós repreendemos agora todo espírito, Deus, que queira, Senhor, em nome de Jesus, que queira, Senhor, em nome de Jesus, aí tampar a visão dos teus filhos, que queira, Pai, fazer com que os teus filhos não enxerguem, Pai. Não enxerguem quem Tu é e quem eles são em Ti. Que queiram atrapalhar, Senhor, a formação das suas identidades. Pai, eu oro nesse momento e profetizo, lançando sobre a vida de cada um uma palavra de destino, uma palavra de destino dando autenticidade a quem eles são em Ti. Pai, nesse momento profetizando intimidade contigo, busca intensa, aumento da sensibilidade do que o Senhor fala e do que o Senhor faz na vida deste homem e desta mulher. Pai, eu te agradeço e te oro em nome de Jesus por essa casa, por essa vida, por esse coração, por essa família, por este homem e essa mulher. Em nome de Jesus, amém. Amém. Querido, que Deus vai falando algumas coisas no momento que a gente vai orando e você precisa parar para ouvir. Você precisa parar para entender um pouco. Mas enfim, a nossa missão hoje foi cumprida. Que Deus te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre você e te traga paz. Até amanhã.